No mundo espiritual, esotérico, ocultista, muito se fala sobre o êxtase dentro das suas práticas. Porém, quando as pessoas pensam em êxtase, gera uma certa contradição na compreensão. Talvez porque a palavra êxtase esteja associada a algum tipo de entorpecente, talvez porque a palavra êxtase traga uma ideia de descolamento da matéria. Aqui nós vamos tratar o que é esse êxtase e compreender que, na verdade, o êxtase é sinônimo de prazer. E a possibilidade de ter um êxtase, um prazer exorbitante no caminho espiritual é muito agradável, porque por vezes... extremamente prazeroso. Não é? Por vezes na nossa vida nós ouvimos que o caminho espiritual ele deve ser isento de prazer, ele deve ser justamente um caminho onde a gente precisa abrir mão dos prazeres da vida. E isso não está completamente errado, mas também não está completamente certo. A gente precisa entender o que é o prazer e o que de fato a gente talvez deva abrir mão e quais são as coisas que a gente talvez só precise ressignificar um pouco a nossa relação. E a compreensão desse êxtase talvez comece pela diferenciação do que é um prazer verdadeiro e do que é só um alívio de uma sensação de incômodo muito grande. Por vezes nas nossas vidas, nós ficamos estressados, nós temos uma série de acúmulos de problemas e isso nos traz uma sensação ruim. Quando essa sensação cessa por algum motivo, aquilo claramente nos traz uma sensação boa e a gente às vezes entende isso como prazer. Isso não é o prazer que a gente está falando aqui. Essa sensação de abrir o sapato que estava apertado, né, e ter esse alívio, não é o prazer do êxtase espiritual. Isso é simplesmente, como eu falei, o corte de uma coisa que não era muito boa, que faz parte do nosso processo de educação, do nosso processo de crescimento. Esse prazer espiritual, ele precisa ser, primeiro, associado a um contato consigo mesmo. E mais uma vez a gente vem naquele papo de autoconhecimento, de sagrado. Meio batido. Essa coisa aí que todo mundo fala que talvez tenha algum sentido. De fato tem, porque se eu não me conecto primeiro com o que é sagrado à minha maneira, eu não consigo pensar de maneira mais crítica sobre a minha relação com as coisas. E aí a minha possibilidade de encontrar esse prazer espiritual já se torna um pouco menor. E talvez esteja um pouco abstrato demais o que eu estou dizendo, então eu vou tentar dar um primeiro exemplo bem simples para que a gente possa depois desdobrar. Pegando uma coisa do mundo material, já que o sagrado envolve tudo que existe, a nossa relação com o mundo também pode nos proporcionar esse prazer. Se eu penso numa relação com uma comida que eu gosto muito, eu posso ter esse êxtase espiritual comendo essa comida. Mas eu preciso, num primeiro momento, pensar se a minha relação com aquela comida naquele momento é equilibrada. Se eu como 1 ou 2 pedaços de uma coisa que eu gosto muito e aquilo me traz uma sensação muito boa, talvez isso esteja mais próximo desse êxtase espiritual, desse prazer que nós estamos comentando. Agora, se eu não consigo parar de comer ou se eu só tenho o meu prazer com essa coisa em específico, parece que essa relação não é muito saudável, não é muito equilibrada. E aí, de repente, isso não é o prazer, o êxtase espiritual que a gente deva buscar. Já que se eu tenho conexão com o sagrado, eu estou, antes de tudo, buscando um caminho do meio. Eu estou buscando um caminho que seja equilibrado. E esse é um bom parâmetro para que a gente tenha essa relação, não só com a comida, com essa coisa física que eu falei, mas com qualquer outra coisa que nos traga prazer. Um exemplo, só para ampliar um pouco essa questão. Preste atenção como você come essas coisas. Você está diante de uma fatia de uma torta que você gosta muito. Você devora, isso não é prazer. Mas se você come devagar, se você aprecia, e não é para que aquilo dure mais, mas porque aquilo é bom e você... Porque às vezes você não quero que isso acabe, você come bem devagarzinho. Mas se você come devagar, se você aprecia, isso tem cara de prazer, isso tem cara de êxtase. É claro que aqui a gente não está querendo ser moralista, dizer aquilo que é certo, dizer aquilo que é errado, porque na verdade isso é uma coisa que tem que partir de cada um de vocês. Não é nosso papel fazer isso. Então qualquer exemplo que a gente venha a dar aqui não são exemplos moralistas, são apenas exemplos para elucidar aquilo que a gente está falando, né? O João acabou de explicar muito bem a questão da diferença entre prazer e alívio e como que muitas vezes no caminho espiritual a gente é levado a negar os prazeres, né? Ele já disse que isso tem um certo fundo de verdade, mas não é uma verdade completa. Mas uma coisa que é muito interessante da gente pegar desse ponto é
ir justamente no caminho oposto e entender que toda prática espiritual, ela é essencialmente uma busca pelo prazer. Isso, na verdade, dá para extrapolar ainda mais e dizer que tudo aquilo que a gente faz na vida é uma busca pelo prazer. Então, se o prazer ele é algo que é quase como essa força motriz, né? É aquilo que impulsiona a gente a agir enquanto seres humanos. Eu estou falando enquanto seres humanos porque eu estou nessa categoria, eu não posso falar pelos outros. Então, vou me limitar a falar pelos seres humanos. Enquanto seres humanos, se nós precisamos estar constantemente buscando esse prazer, imagina o quão contrassenso seria a gente negar a busca por esse prazer. Né? Não faz sentido, é praticamente negar a nossa essência humana e praticamente negar aquilo que nos faz viver. Então, na verdade, a real espiritualidade, a real busca por uma senda, por uma jornada espiritual, ela está intimamente ligada à busca pelo prazer. Qualquer prazer? Não, mas esse êxtase espiritual, este prazer que nós estamos falando, né, que nós estamos tratando aqui desde o início do vídeo. É interessante a gente também lembrar que, da mesma forma que o João disse, se você pode sentir um prazer genuíno ao comer alguma determinada comida, ou você pode sentir talvez um prazer não tão genuíno, um alívio ao comer aquela comida, porque você só consegue sentir prazer, por exemplo, com aquela comida em específico, você não consegue sentir prazer com outra coisa. E aí você percebe nessa fala que você está caminhando, né? Você está a poucos passos de uma dependência. Né? A partir do momento que você só consegue sentir prazer com X, Y ou Z, você está se condicionando a sentir prazer com aquela determinada situação e você naturalmente está se tornando dependente daquilo. O prazer espiritual, né, o verdadeiro prazer, esse verdadeiro êxtase, que talvez nenhum de nós nunca tenha vivenciado até hoje, mas talvez a gente já tenha vislumbrado alguma coisa. Eu falei talvez porque é possível, mas eu acredito que a maioria de nós apenas chegou a raspar esse verdadeiro prazer. Ele é um prazer que ele não te limita, ele é um prazer que ele não te deixa dependente, ele é um prazer pelo contrário, ele é um prazer que te liberta, ele é aquele verdadeiro prazer que você se sente verdadeiramente satisfeito com todas as coisas ao seu redor. É aquele prazer que ele não vai estar dependendo daquilo que acontece ao seu redor. Ele não depende de uma comida, ele não depende de uma bebida, ele não depende de uma pessoa. Ele é algo que vem de dentro de você. Ele é algo que vem da sua conexão com aquilo que é sagrado, da sua conexão com aquilo que é superior. E a partir do momento que você faz essa conexão com aquilo que é sagrado, com aquilo que é superior, você consegue, como o João também disse, modificar a forma como você se relaciona com as coisas ao seu redor. E a partir desse momento você consegue extrair prazer verdadeiramente de todas essas coisas. Não necessariamente abrindo mão de algo. Não que você não possa, é um critério seu. Mas você não precisa partir desse princípio de abrir mão de coisas. Você pode simplesmente continuar a fazer aquilo que você já fazia antes, que te dava apenas um pequeno alívio, e começar a ressignificar isso, a sacralizar isso, de maneira a obter verdadeiramente prazer. Dentro dessas práticas é interessante que a gente preste atenção em algumas coisas, principalmente do ponto de vista espiritual, ritualístico. Dentro de uma ritualística, quando você se coloca de fato no ritual, ou seja, você não está ali apenas lendo um texto, fazendo coisas porque existe a indicação que você tem que fazer, quando você se coloca verdadeiramente, você sente uma sensação diferente, que talvez, dependendo do seu grau de conexão ali dentro, seja raspar essa ideia do prazer, do êxtase que o Patrick trouxe. Ou dependendo, se você está mais envolvido no ritual, você sente verdadeiramente um prazer, você sente verdadeiramente um êxtase. Ao perceber isso, nós começamos a ter a noção de que o prazer, esse êxtase, está dentro de nós e não do lado de fora. Nós utilizamos coisas do lado de fora, e aí pode ser qualquer coisa, inclusive tudo, para ativar isso que existe dentro de nós. Patrick falou sobre a questão do vício. Isso significa que, se tem aquela determinada coisa do qual eu sou viciado, você coloca o prazer naquela coisa, e eu preciso consumir aquela coisa para trazer o prazer para dentro de mim. Porém, o prazer não está dentro de mim, o êxtase não está dentro de mim nesses casos. Porém, quando eu entendo que o prazer, o êxtase, ele existe dentro de mim, significa que eu preciso entrar em contato
comigo mesmo, como o João falou lá no início do programa, a busca pelo autoconhecimento. As práticas ritualísticas, elas servem para te trazer essa noção, uma meditação, ou se participar de um ritual, um RMP da vida, qualquer coisa nesse sentido, onde você tem esses efeitos magísticos do ocultismo para entrar em contato com o seu verdadeiro eu. Mas isso não significa que esse êxtase ritualístico ele fique contido apenas nessas práticas. Por quê? Como nós cansamos de falar aqui no nosso canal e nos nossos grupos de estudos, a vida é o mais sublime dos rituais. Então, quando você consegue constantemente se colocar na sua vida e entender que o prazer, as conquistas, o êxtase está dentro de você e não no exterior, seja em outra pessoa, seja na comida, seja no emprego, seja em qualquer outra coisa, você consegue viver de maneira sublime. Mas você utiliza essas coisas exteriores para despertar em você essa percepção. Então eu vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo tosco, mas que ajuda nesse sentido. Existem pessoas que dizem que sentem prazer em churrasco. Depende do que você é. Durante muito tempo eu sentia prazer em churrasco, estava lá com meus amigos, eu era o churrasqueiro dos meus amigos e tudo mais, até que eu deixei de comer carne. Numa busca normal, você fala, então você não frequenta mais o churrasco. Não, eu continuava frequentando o churrasco, eu continuava sendo o churrasqueiro dos meus amigos, mas eu fazia minha comida à parte porque eu não comia carne. Isso não significa que eu não sentisse prazer ali, porque o prazer não estava no churrasco, estava na interação com aquelas outras pessoas. Então eu tinha uma sensação boa de interagir com elas. Não era, agora você não come mais churrasco, então churrasco para mim não é legal. Agora você não bebe mais, você não pode ir mais ao bar. Não, o prazer, o êxtase da vida está nas interações, em como você se coloca nesses lugares de maneira plena. Se eu estou me colocando ali por conta da bebida, por conta da comida, por conta de uma outra pessoa, eu estou procurando um alívio para um sofrimento meu. Isso não é êxtase, isso não é prática espiritual. Mas quando eu entendo o contrário, eu posso até comer, eu posso até beber, eu posso até estar com aquela outra pessoa, mas eu estou pleno constantemente. Então, se eu vou beber ou não, é indiferente. Se eu vou comer ou não, é indiferente. Se eu vou estar ou não com outra pessoa, é indiferente, porque o prazer está em mim. Eu, entre muitas aspas, me basto nesse sentido. E ao me bastar, eu posso transbordar isso no contato com os outros, transformando a minha realidade e dando a oportunidade de que as outras pessoas também possam provar desse êxtase, desse prazer. Acho que tem um adendo bastante interessante em relação a isso que a gente está comentando, que esse prazer mais relacionado a algo vicioso, ele traz uma sensação de medo que aquela coisa que nos traz prazer acabe. A gente está sempre correndo atrás daquilo e quando aquilo acaba, esse medo aparece de maneira ainda mais forte e a gente busca incessantemente que aquela coisa retorne. Esse prazer do êxtase espiritual, ele não traz essa sensação de medo, porque a gente entende que, como Paulo muito bem disse, o prazer está em tudo, então ele meio que não acaba, mas a gente consegue lidar muito melhor com os ciclos. A gente deixa que aquela coisa que momentaneamente nos traz prazer vá embora, porque a gente sabe que daqui a pouco alguma outra coisa vai acontecer e esse prazer vai retornar, porque, como a gente disse, na verdade ele não vem de fora, ele está dentro da gente. Então a gente aprende a lidar com os ciclos, com o encerramento das coisas da vida de uma maneira muito mais tranquila, porque tudo é prazeroso, tudo faz parte desse processo, inclusive a finitude das coisas. E talvez isso seja ainda mais um ponto que faça com que aquela coisa seja tão prazerosa. E aí mesmo as situações mais difíceis, elas passam a ser um pouquinho mais fáceis de serem lidadas, porque a gente percebe que o fim, seja do que for, da nossa própria encarnação ou de qualquer outra coisa, não é de fato algo que vai trazer uma dor muito grande. Às vezes traz um certo incômodo, mas mesmo no incômodo a gente aprende a encontrar prazer. A gente aprende a encontrar uma maneira de se desenvolver, de crescer e de lidar mais conosco e, por consequência, com as eventuais coisas que vão acontecer na nossa vida. Isso não quer dizer que você tem que virar masoquista, tá? Exatamente. Como ele falou. É importante esse adendo. Ainda sobre isso, né? É interessante a gente entender, pensar que
o prazer, essa percepção, que na verdade no final das contas a gente está falando de percepção. O prazer ele tá ali, ele sempre existiu, ele tá dentro de você. O que te faz senti-lo ou não é a sua capacidade de percebê-lo nas coisas e na sua interação com as coisas ou não, né? E então essa busca por esse prazer, né, ele não é algo que vai se dar de maneira natural. Eu sempre gosto de bater nessa tecla porque às vezes eu percebo, inclusive dentro da minha própria jornada espiritual, que muitas das vezes a gente é ensinado, ou de forma direta ou de forma indireta, né, acaba passando essa mensagem de que as coisas elas acontecem naturalmente. Como se, tipo, fica ali que uma hora vai rolar. Tipo, uma hora você vai despertar, uma hora você vai se iluminar, como se fosse algo natural. É natural, porque faz parte da sua natureza, mas não é algo que vai acontecer independente do seu esforço ou não. Tudo que você quiser conquistar, né, do ponto de vista espiritual, ele demanda esforço. Ele demanda dedicação. Então, para você atingir esse estado de êxtase, esse estado de plenitude, esse estado onde você está o tempo inteiro desfrutando desse prazer, você precisa se esforçar. Se esforçar como? Buscando isso tudo que a gente falou desde o início do vídeo, ou seja, buscando ressignificar a sua relação com as coisas, buscando ressignificar a sua relação com aquilo que te faz bem, com o prazer, buscando entender se aquilo que você faz está te viciando, te libertando. Se você começa na sua vida a qualificar essas suas relações com o externo, e se você começa na sua vida também a buscar se conhecer, a buscar se encontrar com você mesmo, você está treinando, você está se esforçando para perceber esse prazer. Com o tempo você vai conseguir raspar mais esse prazer dentro das suas práticas, e conforme você for praticando cada vez mais, isso vai se tornando mais natural, isso vai se tornando mais fácil, até o momento que você faz, como o Paulo disse, você começa a você percebe, mais que você percebe, você tem a certeza de que aquele prazer está dentro de você. Logo, você pode sentir aquele prazer na interação com qualquer coisa, você pode sentir aquele prazer fazendo qualquer coisa e, inclusive, fazendo nada. Ou seja, nada entre muitas aspas, né? Porque a gente já sabe que o nada não existe, mas parado. Ou seja, você consegue qualificar todas as suas relações com outras pessoas ou até mesmo com o meio, e ao mesmo tempo, quando você não está fazendo nada, você está simplesmente, sei lá, estou simplesmente respirando. Você já está sentindo um prazer absurdo só de estar fazendo aquilo. Um exemplo bobo, mas que conversa com isso que o Patrick trouxe, que você provavelmente já passou por isso. Em um determinado momento da sua vida, você está andando na rua, fazendo alguma coisa, e você lembra de uma coisa engraçada e você sorri. É claro, é tosco, mas é justamente isso. É você estar não fazendo nada e a felicidade transborda, o prazer transborda, o êxtase transborda. Claro que você pode pegar isso e distorcer. E falar, não, bom era antigamente, não sei o que, tudo mais. Aí você está transformando isso numa busca por alívio. A sua relação com o prazer e relação com as coisas. Mas quando você genuinamente apenas está rindo de bobeira, porque você lembrou de uma coisa engraçada, é um exemplo do êxtase, do prazer na sua vida. Você está fazendo nada, nada está acontecendo e ele apenas emerge de você. E aí você tem essa dinâmica. É importante que a gente perceba na nossa vida que ela não é uma vida tão massificada, tão opressora como a gente acha. Sim, existe a opressão na nossa vida, e isso é verdade. Mas não é por conta disso que você não deva buscar o prazer, você não deva buscar o êxtase. E aí, que quando a gente está falando de prazer e êxtase, acho que já ficou claro para você do que a gente está querendo dizer de fato. Né? Então, é importante que você aprenda a viver a sua vida. É você entender que não é porque você vai ficar de braço cruzado, como o Patrick disse, que você vai encontrar a iluminação. Mas talvez depois que você encontrar a iluminação, você fale, nossa, bastava eu ficar de braço cruzado. Mas não é porque você não fez nada no caminho, é porque você foi fazendo de pouquinho em pouquinho, de acordo com as suas capacidades, sempre se ancorando em algo que é superior. A prática do ritual visa ensinar justamente isso. O ritual, ele tem um fim, ele tem um objetivo, assim como a vida. Qual é o objetivo da vida? Revelar a nós mesmos. E assim nós vivemos de maneira feliz, de maneira em êxtase pela nossa própria existência.
Essa é a nossa busca, é a busca constante pela felicidade, da qual nós começamos a perceber que a felicidade ela acaba não sendo um objetivo final, mas é uma forma com que a gente anda. O êxtase, esse prazer, ele está na nossa prática e não algo que eu vou alcançar na outra vida, no final dessa vida ou em qualquer momento futuro. É algo que eu trago para o meu cotidiano, assim como um bom ritual. No ritual, você sente essa conexão constantemente. Claro, no início você não consegue fazer isso, porque você tem todo um asana para fazer, você tem a respiração, você tem uma série de coisas que você ainda não está habituado a fazer. Mas à medida na qual você vai praticando, você vai percebendo, aquilo vai se tornando orgânico, brota em você essa sensação de prazer, de êxtase. E aí é interessante você perceber tudo isso e ter sempre consciência que esse êxtase, esse prazer, ele surge da prática. Então eu preciso ter sempre consciência do que me faz surgir esse êxtase. Porque se eu não tenho essa consciência, eu posso me descambar para uma outra coisa. E em um determinado momento eu deixo de sentir prazer e passo a sentir alívio. E num outro momento eu apenas não sinto nada. Porque a consciência faz parte da busca ritualística, da prática ritualística e, consequentemente, de alcançar o êxtase, o prazer na prática espiritual. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!